Oferecimento Faine Moda Feminina. Vista-se de poder, vista-se de Faine. Amigos da Acelera, boa tarde. Hoje nós estamos aqui na Academia Friburguense de Letras e hoje nós vamos conversar com o seu Ordilei Alves sobre o apito do trem. Você já andou de trem aqui em Friburgo? Não? Mas os mais saudosos vão se lembrar. Senhor Ordilei, muito obrigado pela participação aqui no programa Acelera. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. O que levou o senhor a escrever esse livro, O Apito do Trem? Bom, eu nasci no Recanto. Recanto é aquela rua atrás da igreja luterana que vai até a antiga Baronesa. E dali eu ouvia o apito do trem na estação de passageiro, que hoje é a prefeitura. E eu ia sempre lá. Eu não, mais gente, os mais antigos então é que gostavam, para ver a chegada de pessoas. Aquilo era a estação ferroviária era o epicentro das cidades na época. Eu estou falando isso década de 50, porque eu nasci em 45, então, digamos, vamos falar 55, né? Eu com 10 anos. E eu vi aquilo me encantava. Depois, fui tocando minha vida, andei de trem várias vezes, até no meu casamento eu fui de trem para São Paulo, eu e a esposa, naquele... Era o chamado Trem de Prata, né, que ligava Rio a São Paulo, e andei muitas vezes aqui, porque minha mãe e meus pais eram de Bom Jardim, então, pelo menos umas 4 vezes por ano, a gente ia a Bom Jardim, minha mãe, e a gente ia de trem. Eu, garotão, íamos para lá. Então, o trem fez parte da minha vida. Depois, quando eu chego aos 60 anos de idade, que resolvo escrever, vou escrever sobre o quê? Falei, vou escrever sobre o trem, que eu gosto. Então, esse meu livro, Apito do Trem, é uma mescla de ficção e realidade dos anos 50 e 60, 1950 e 60, e tem o trem como eixo da história. E o senhor estava me contando em off aqui que a nossa primeira estação aqui foi em 1854, né, no Brasil. É, a primeira. Aqui não. Aqui em Friburgo foi alguns anos depois, aqui, 1860. 1860, isso. 1854, a primeira ferrovia brasileira foi criada pelo Irineu Evangelista de Souza, que, em razão disso, ganhou o título de Barão de Mauá. Aquilo foi um espetáculo não só de empreendedor, mas de cabeça. Ele criou, na época, o sistema trimodal, porque saía um barco que ele construía lá em Niterói, saía um barco da Prainha, que hoje é a Praça Mauá, chegava até Guia de Pacobaíba, que é Magé, que, por sinal, ali é a primeira estação ferroviária abandonada, ninguém cuida, nenhum governo, e dali o trem ia até a base da Serra de Petrópolis, 12 quilômetros. Dali subia de carruagem para Petrópolis uns 6, 8 quilômetros. Então, o sistema trimodal, veja bem, naquela época, nós estamos falando de 1854. O imperador Dom Pedro II usou muito isso para ir para Petrópolis, porque era bem mais fácil. E esse trimodal como se fosse hoje em dia uma integração. Totalmente. Você pegava um barco com trem, do trem você pegava a carruagem. Isso. E hoje a gente faz praticamente ao contrário. A gente sai de carro de um lugar, larga o carro no lugar, pega o trem ou pega uma bicicleta para ir para outro local. Exatamente, é isso aí. E essa ferrovia aqui, ela foi mais usada para carga, né? Não para passageiro. Não, no início eram as duas coisas. No início eram as duas coisas? Duas coisas, inclusive muito mais para passageiro do que carga. Posteriormente é que mudou esse eixo nas ferrovias brasileiras, dando mais foco para carga.
Sim. Hoje, inclusive, o que nós temos de trem, as linhas férreas que tem aí, é tudo carga, excetuando aquilo que eu lhe falei, que tem uma ferrovia de carga também, mas de idem de passageiro, que vai de Belo Horizonte a Vitória. Sim. É a única ferrovia assim, mas hoje o pessoal usa mais como turismo do que como transporte. A única que a gente tem de muito passageiro ainda é na cidade do Rio de Janeiro, né? Que faz aquele ramal lá de Santa Cruz, de Japeri. É isso. Aquela ali ainda, por enquanto, continua, apesar dos encalços, né? Que é considerado trem urbano, né? Transporte passageiro considerado urbano. Acho que estavam com uma ideia aí de lançar um trem Rio-São Paulo. Não sei se isso ainda procede, se tem essa vontade, se não tem. Eu vou dizer uma coisa, não gosto de falar de política, mas eu tenho que falar isso aí. Sim. No governo da Dilma Rousseff, saiu um edital de concorrência para o trem de alta velocidade ligando o Rio de Janeiro a Campinas, passava por São Paulo e ia a Campinas. E o dinheiro que estava programado na época era de 35 bilhões de reais. Bom, as empresas de fora que estariam cuidando da parte de veículo, a parte de movimentação de veículo, entraram com as suas propostas. E as empreiteiras do Brasil, na época o Debrecht e outras mais, que teriam que fazer o leito, né, assentar a trilha e fazer aquela coisa, disseram que 35 bilhões não dava, precisava ser 55 bilhões. Então isso morreu, acabou, nunca mais se falou. Eu como todo aquele que gosta de trem, na época, a gente acompanhou isso, na expectativa de sair o trem. Como eu cheguei a dizer a você, eu viajei de trem entre Rio e São Paulo na minha lua de mel, com a minha esposa, que era o trem de prata, que era uma beleza. Fomos em cabines separadas, com leito, quer dizer, um banheiro, uma coisa fantástica. Isso, eu me casei em 1900 e a memória aí agora, a minha esposa me mata, né? 1967. Então, o ano que eu nasci. Existia ainda esse trem Rio-São Paulo. Hoje em dia não tem mais. Não tem mais, acabou. Há bastante tempo acabou. Então aí, no governo da Dilma, queriam retomar isso, mas as empreiteiras, porque depois a gente sabe que como essa coisa de dinheiro rodava nisso aí, complicou, não saiu. Bom, encerramos aqui o primeiro bloco e nós vamos voltar com essa história maravilhosa sobre o trem. Voltamos já. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. ON Produções, confiança e dinamismo. Voltamos para o segundo bloco, hoje batendo um papo com o seu Ordilei Alves sobre o apito do trem. Tá uma conversa bacana aqui, tô lembrando de coisas, não é da minha época, tá? Porque quando eu nasci em 67, o trem já tinha sido desativado, tá? Por mais que as pessoas ficam me sacaneando que eu tenho 200 anos na cidade, mas eu não peguei essa época do trem, não. Mas meu pai me contava umas histórias sobre isso aí, e eu tô lembrando aqui com o seu Ordilei. Seu Ordilei, um fato marcante que o senhor lembra da época do trem aqui em Friburgo? Olha, o mais impressionante foi que ali na rua Fernando Bisotto Oliveira Botelho, uma dessas duas ruas, um prédio pegou fogo. E aí o trem veio, a locomotiva veio, e eles usaram mangueira, porque nós não tínhamos bombeiro na época aqui, e usaram a caldeira do trem para jogar água lá e apagar o fogo. Você vê que coisa impressionante. Isso
foi para mim a coisa mais fantástica da coisa. Porque o restante era o dia a dia. Você ir na estação ferroviária, que hoje eu repito, hoje é a Prefeitura Municipal, ali, rapaz, na chegada e saída de trem era um troço de maluco. Não só as pessoas que iam viajar, como os apaixonados por trem, que não eram poucos, principalmente os mais velhos, que iam lá e ficavam. E eu, garoto ainda, exatamente como te disse, eu ouvia da minha casa o apito do trem, eu ia lá e acompanhava aquilo tudo, aquilo era marcante. Vendedor de pipoca, vendedor de cocada, vendedor de fruta, aquilo tudo, e o pessoal aqueles viajantes que na época usava o chamado guarda-pó, por causa do fuligem. Da fuligem do trem, né? Então eles usavam, os viajantes, né, aqueles vendedores, aquelas coisas, entravam com isso, né? Aquilo mexia, era um formigueiro de gente ali na estação, na chegada e saída do trem. A garotada, você sabe que garoto é travesso, nós fomos garotos, nós éramos travessos, eu mesmo tinha mania de pendurar em carroceria de caminhão para subir morro. A garotada fazia isso no trem aqui em Friburgo? Fazia, eu fiz muitas vezes. Pegava carona daqui da praça até a prefeitura? Até a estação, porque o trem passava dentro da praça. Porque depois que tiraram o trem, aumentaram a rua do lado de lá, do lado da catedral, e cortando um pedaço da praça. O trem passava dentro da praça, literalmente. E ele passava devagar, porque muita gente... Ali a gente empoleirava e ia descer na coisa. Eu ia, muita molecada danada, aquilo era um prazer enorme. E nunca teve problema com algum fiscal do trem, a guarda municipal, a própria polícia? Não, a guarda municipal não existia. Não existia. A polícia era incipiente na época, né? Quando eu digo incipiente, que hoje você tem a polícia militar que tem uma guarnição, um contingente grande. Naquela época era onde é o edifício Itália, que era a cadeia municipal, né? Sim. Mas não, quando vinha o chefe de trem, né, que era chamado chefe de trem, ele já sabia que a garotada fazia isso, não ia perturbar a garota, estava ali no estribo, se viesse falar alguma coisa, você pulava fora. Então, e a gente tinha o prazer de descer dentro da estação, né, rapaz? Era uma coisa maravilhosa. O senhor, seu pai, ele não ficava preocupado em ver você fazendo isso, não se incomodava, ou dava um sabão quando chegava em casa, porque sabia que quando o trem apitava, o senhor saía correndo de casa para vir ver o trem. Não, porque, veja bem, era um outro mundo, né, rapaz? Era um outro mundo. Você pega hoje a garotada, aí na faixa de 10, 12, 14 anos, 8, né, começando de 8, a garotada hoje está mais envolvida com a internet, com qualquer coisa. Sim. Então, essa coisa do dia a dia, de jogar pelada na rua, a gente jogava pelada ali no recanto, não passava um carro, rapaz. Jogava pelada ali, marcava o gol com pedra e jogava ali e passava na bicicleta, porque muitos operários tinham bicicleta. Você chegava nas fábricas, tinha um bicicletário, né? Bicicletário, é isso mesmo, não? Sim. As bicicletas ficavam tudo em pé, assim, mas aquilo era 200, 300 bicicletas, era o transporte da época, era muito poucos carros. E então, o pai da gente não estava preocupado, não, pai e mãe não estavam preocupados, não sabia que a gente não estaria fazendo nada tão, digamos assim, tão perigoso, né? Porque pegar esse trem dessa maneira, como eu te disse, ele passava muito devagar. Então, o trem andava. Quando ele estava na estrada, ele andava em torno de 30 km horário. Você imagina passando aqui. Estou falando trem a vapor, né? Então, aqui passava 5, 7 km, 10 km, tá tranquilo. Quantas pessoas hoje fazem parte do Clube do Trem, senhor Rodilei? Olha, quando nós inauguramos o clube em 2017, nós tivemos quase 100 inscritos. Mas o que acontece com o trem? Você falar de trem hoje é palavrão.
Por exemplo, eu fui o primeiro presidente do Clube do Trem, eu estive em secretarias no Rio de Janeiro, Secretaria de Transporte, Secretaria de Cultura, estive na Assembleia Legislativa, estive com várias pessoas que diziam que iam fazer alguma coisa para a retomada de uma linha turística, nós não queríamos nada. E, bom, você vê que, por exemplo, foi liberada uma verba da Caixa Econômica para fazer o Museu do Trem. Você deve estar a par disso. Sim. Verba sim. liberada. A chamada verba carimbada, era para aquilo. E o prefeito Renato Bravo não fez. O projeto eu tenho, eu conheci o projeto. Então, muito legal. Pegava aquela parte ali da prefeitura, hoje tem os galpões da Leopoldina, né? E aproveitar os galpões para fazer o museu e abriria aquela frente ali com uma praça bonita, aquela coisa. Verba carimbada, liberada, e não foi feito. Por aí você vê como é que é a situação de trem. Como eu te disse, estive, o doutor Renato Silva, eu fui o primeiro presidente e ele o vice-presidente. Nós estivemos com alguns deputados, estivemos com secretários. Tudo prometia que ia fazer, não ia fazer. Como eu te disse, aquele empresário de Sumidouro, Milton Lino, falou, ficamos sabendo, fomos até ele marcou um almoço conosco numa das fazendas dele, é um homem rico. Ele falou, eu faço a linha férrea aqui de turística, ali na região de Sumidouro, que você pega os 3 túneis que estão lá, que foram feitos a picareta, e a cascata Conde d'Este, que tem um vale maravilhoso, uma coisa linda. Dali de Murinelli a Mariana. E de Friburgo até ali são 12 quilômetros. A gente tem a chamada Ponte Seca, você deve ter visto que tem os pilares da Ponte Seca ali. Sim. Quer dizer, retomaria isso aí com uma ferrovia turística de 20 e alguns quilômetros, linda, com uma visão cênica fantástica. Lamentavelmente. Aí o Milton Lino falou, se arranjar um empresário que queira encarar comigo, eu faço. Aí, na época, eu sou até hoje membro da Academia Ferroviária de Letras, o presidente da Academia Ferroviária de Letras era oh, meu Deus, que é o arrendatário da estrada do Corcovado, no Rio, Sávio Neves. Vamos dar uma pausazinha. Pois não. Vamos contar isso. No terceiro bloco, a gente volta para terminar essa história super bacana. Já já estamos de volta. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. ON Produções, confiança e dinamismo. Estamos de volta no nosso terceiro bloco, batendo um papo super bacana com o senhor Ordilei Alves, que ele deixou de presente aí para os telespectadores aí do programa Acelera esse livro, O Apito do Trem. Já já nós vamos dizer nas nossas redes sociais como você pode fazer para ganhar este livro. Senhor Ordilei, o senhor estava me contando uma história que tem um empresário aí que tem a vontade de fazer uma ferroviazinha de turismo. Ele é um empresário em Sumidouro. Por incrível que pareça, eu que conhecia Sumidouro, eu não sabia que existia lá uma grande fábrica de brocas, aquelas brocas gigantescas para perfuração de petróleo no mar, em tudo quanto é lugar. E o grande cliente dele, Petrobras, né? Então ele falou conosco, nós o conhecemos, depois nos convidou para almoçar numa das fazendas dele, e ele falou, olha, se tiver um outro empresário que encare comigo isso aí, nós podemos fazer essa ferrovia turística. Aí eu falei, olha, eu conheço, porque eu sou membro também da Academia Ferroviária de Letras, e na época o presidente era o Sávio Neves,
que é o arrendatário da Estrada de Ferro do Corcovado. Convidamos o Sábio veio aqui, marcamos um encontro com o Milton Lino, eles já se conheciam, aí batemos um papo longo, aquela coisa, mas aí vem o lado crucial da história, quando se fala em trem no Brasil é complicado. Os leitos ferroviários pertencem à federação, em razão da rede ferroviária federal, né? Então, os leitos onde tinham os trilhos pertencem à federação. E você, para conseguir isso, é através, principalmente, de um órgão público, de uma prefeitura ou o Estado, enfim. E entramos, na época, em contato com o prefeito, que, desculpe, não quero falar mal de você, não, viu? Ele abriu as portas para nós, que é o prefeito Renato Bravo, era na época Renato Bravo, muito atencioso, abriu as portas para nós da prefeitura, mas não tocou a coisa adiante, no sentido de fazer acontecer. Então, essa ferrovia, por exemplo, nós temos ali do cemitério Trilha do Céu, você anda 10 quilômetros, chega na ponte que caiu. É ponte que caiu mesmo, uma ponte grande que ligava Friburgo a Sumidouro. Ali na Manuel do Queijo? Exatamente, Manuel do Queijo. Essa ponte está intacta, porque ela caiu, porque em 2011 a cabeceira dela cedeu e ela caiu. Está lá, dentro do rio, intacta. Isso aí a engenharia do Exército levanta aquilo e em uma semana aquilo está funcionando. E a gente ligaria Friburgo ali a Murinelli e Mariana, fazendo aí uma ferrovia turística de uns 20, qualquer quilômetros, 25, 26, 28 quilômetros, não poderia precisar aqui agora. E numa região maravilhosa, região cênica, volto a repetir, passando por 3 túneis, foram construídos à mão, com marreta, vendo a cascata Condidê, que é uma queda d'água de 105 metros, uma coisa linda, um vale maravilhoso. Seria, eu acredito, sem medo de errar, estaria entre as 5 ferrovias mais lindas do mundo. Ferrovia turística, não estou falando do Brasil, não, do mundo. Mas aí é como disse, a gente chega num local, recebe bem, vamos fazer, vai acontecer, depois não acontece nada. Aí a gente começa a esfriar. Então, daqueles quase 100 que fundaram o Clube do Trem, hoje é 10, 12 que estão aí, porque para manter a chama acesa, não? Porque dar murro em ponta de faca é muito difícil, é muito complicado. O senhor acha que, como homenagem ao trem, deveria de ter uma locomotiva em exposição no centro de Nova Friburgo? Nós tivemos, né? Você não lembra, não? Nós tivemos uma locomotiva aqui que foi a 116, que ela era numerada, aqui na praça. Quem colocou, se não me falha a memória, foi o prefeito Paulo Azevedo. Depois entrou o prefeito Heródoto Bento de Mello, completamente coisa, tiraram a ferrovia dali, essa ferrovia foi cortada, essa locomotiva foi cortada a maçarico. O maior crime que fizeram com uma parte histórica da ferrovia em Friburgo, foi cortada a maçarico, vendida como ferro velho. Eu estive em Sorocaba, eu fui até com um abraço aí ao Modesto Arouca. Sim, nós fomos fazer uma matéria sobre educação, e num jornal lá dele, acho que é o Cruzeiro, se não me falha a minha memória, eles têm uma locomotiva intacta, linda, maravilhosa. Pena que eu não tirei foto na época, porque acho que eu não estava com o celular que batia foto. Eu achei aquilo encantador. Eu acho que Friburgo, como a gente vê em fotos do trem aqui em frente à nossa catedral aqui, que é maravilhosa, teria que ter, nem que fosse na Praça Demerval Barbosa Moreira, em frente à catedral, um monumento com uma réplica. Uma réplica do trem, ou seja, da máquina principal ali. Eu acho que isso aí faz falta. No Brasil você tem a BPF, Associação Brasileira, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, ela é em Campinas.
eles são profissionais. Uhum. Eles conseguem comprar uma locomotiva aqui e ali e restaura, bota ela intacta. Só que isso é muito dinheiro. Tinha uma nossa lá que, como eu faço parte até hoje da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, um dos membros esteve lá e viu ele falou, Odilei, tem a 103 lá que rodou em Friburgo. Eu não sei onde ela anda, não sei, os caras são profissionais, aí tem que botar dinheiro na coisa. Aí, aquilo que eu te disse, se a gente não consegue fazer algo aqui mais fácil, imagina trazer uma locomotiva que eu nem tenho ideia de quanto possa custar, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não tenho ideia de quanto possa custar. Senhor Odilei, eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade nesse bate-papo que nós tivemos aqui sobre o trem e espero que tenha trago boas recordações para o senhor. Eu gostaria, nesse minutinho final, que o senhor deixasse um recado aí para as autoridades que estão nos assistindo sobre o trem. O que o senhor gostaria de deixar para uma reflexãozinha sobre o trem? O trem é uma memória histórica. O trem não foi algum veículo que passou, foi um veículo que trouxe o progresso, levou o progresso para toda parte do Brasil. E aqui foi muito importante, que nós tivemos uma ferrovia que a subida da serra era única no mundo, pela rampa de 18, 16 graus, não me lembro. Aquilo era fantástico, e o trem subia aquilo tudo ali, jogando fumaça para o alto, e chegava aqui e trazia passageiro e trazia carga. É uma pena, realmente essa memória histórica não poderia nunca ter sido deixada de lado. Senhor Odilei, muito obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço. Galera, até o próximo sábado com um novo programa. Ficamos por aqui. Valeu.